Então, basicamente, eu vou estar explicando aqui como funciona o código do modelo de linguagem. E aqui a gente vai estar importando algumas bibliotecas que a gente vai estar tendo que usar para que esse modelo funcione. Então, basicamente, eu vou ter minha classe de linguagem que eu vou criar, a class language, que é para eu poder usar em outros arquivos posteriormente. E eu estou inicialmente começando minha classe pedindo alguns arquivos. Você tem que me passar o path do arquivo, o path do file words, o path do file classes e o path do file model. Porque conforme a gente vai treinando, conforme a gente vai usando isso daqui, a gente vai precisar guardar quais são as palavras, quais são as classes e qual é o modelo que a gente está usando em algum local. Então, a hora que eu iniciar esse código, eu preciso perguntar onde é que vai estar esses três arquivos aqui. Eu também preciso perguntar onde é que está esse arquivo. Esse arquivo aqui é o arquivo que a gente já está usando aqui, que vai ser o padrão.json. O que é esse arquivo? Esse arquivo ele vai conter várias instâncias aqui. O que é uma instância? A instância vai ser uma classe, certo? Nesse caso, pessoa. Você vai ter inputs, tipos de frases que levam a essa classe pessoa. Então, a frase vá até a pessoa. Eu gosto de poesia Fernando Pessoa. Vá até aquela pessoa. Tipo, são frases que remetem à pessoa, que você tem a pessoa ali no meio. Não importa o contexto aqui muito, só importa que tá aparecendo a palavra pessoa, vocês já vão entender depois como o inicial vai entender o jeito que você tá treinando esses inputs aqui. Você só precisa que a palavra pessoa apareça que vai dar certo. E que ela seja evidente que isso daqui é uma pessoa, certo? Então, voltando aqui, eu simplesmente vou inicializar, guardando ah, essas variáveis, esses arquivos que eu pedi para passar em umas variáveis. E também eu preciso saber se na hora que você está executando esse programa, se você vai realmente usar ele ou se você vai treinar o modelo, se você vai utilizar o modelo ou treinar ele. Então você tem essa variável aqui, que inicialmente está setada como falsa, né? Mas toda vez que você for treinar o modelo, você tem que colocar como verdadeira. Eu também vou estar declarando aqui três variáveis, que vão ser três listas, que a gente vai usar para o treinamento. E também três variáveis aqui, três listas que a gente vai usar na hora da predição. E aqui eu já começo por... A primeira coisa que eu faço é ler o arquivo padrão, certo? Aqui para minhas variáveis self.padrões. Então, inicialmente a gente vai começar pensando no código em que o cara está querendo treinar o nosso modelo, certo? Então, quando ele está querendo treinar o nosso modelo, ele vai ter que inicialmente chamar essa função load. O que essa função load vai fazer? Como está explicitado aqui. Ela carrega o arquivo JSON para as listas, certo? Então, como o arquivo JSON já está carregado aqui, a gente vai ter que colocar elas nessas listas aqui, igual eu tinha falado antes. Então, eu vou falar para padrão em padrões, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Ou seja, para cada instância eu estou chamando isso aqui de padrão, porque padrões, se vocês forem ver, ele é uma lista de dicionários, certo? Então, para cada padrão, em toda essa lista aqui, certo? Então, agora eu estou acessando o padrão, ou seja, eu estou acessando uma instância dessa só. Aí o que eu faço? Eu pego aqui para cada input no input desse padrão. Então, para cada uma dessas frases aqui que eu estou olhando agora, certo? Eu vou usar uma função do NLTK que é word tokenize. O que essa função vai fazer? Se você for ver aqui, a gente tem uma frase, certo? O que ela vai fazer? Ela vai tirar os espaços dessa frase e transformar isso daqui numa lista. Então, vá até aquela pessoa, ao invés de ser uma string, vá até aquela pessoa, vai ser uma lista contendo vá, contendo até, contendo aquela e contendo pessoa, certo? Então, ele vai fazer isso. Depois, ele vai adicionar, ele vai para cada uma dessas palavras, certo? Ele vai adicionar essa palavra na nossa lista de palavras no geral, certo? Ele vai adicionar, e agora, depois que ele já tem essas palavras pegas aqui, e ele já adicionou na lista geral de palavras, ele vai adicionar na lista de instância, ou seja, a gente tem uma lista que fala sobre cada instância, né? Ele vai adicionar essa lista de palavras referente
a instância que a gente está mexendo agora, e adicionar qual que é a classe, né? Então o que ele vai fazer, ele vai ter pego cada uma dessas frases aqui, transformado em uma lista e colocado em self.words. E também ele vai ter pego agora essa lista e adicionado aqui essa lista e o nome da classe e adicionado numa lista de instâncias. E também a gente vai verificar aqui se vai que deu algum problema, a pessoa colocou duas classes iguais. Não é totalmente necessário essa linha de código, mas é, se a classe ainda não foi adicionada na lista de classes, você tem que adicionar essa classe na lista de classes, certo? Então, após acabar esse for aqui, ele vai ter passado por cada uma dessas frases, pegado cada uma dessas palavras. Só que em muitas dessas frases, as palavras, tipo, vai ter acentos que você vai querer ignorar, vai ter coisas que, tipo, não vão ser úteis. Tipo, um ponto de interrogação não importa, no nosso caso aqui. Então a gente vai passar e a gente vai ter uma lista para todas as palavras que a gente vai ter que remover. Então a gente vai passar em todas as palavras, a gente vai fazer um for na lista de todas as palavras que a gente tem e ver se essa palavra está em string.punctuation, você tem que adicionar essa palavra na lista de palavras a serem removidas. E agora a gente vai passar aqui e vai remover cada uma dessas palavras. Bom, agora o que a gente vai querer fazer também é, como eu falei, muitas dessas palavras vão estar repetidas, né? Então a gente pega aqui e coloca a nossa lista que é self.words como um set. Um set, ele faz com que você não possa ter nada repetido, é uma lista em que você não pode ter nada repetido. E a gente pega, passa isso como set agora, ou seja, a gente tirou todas as repetições e transforma em lista de volta. E a gente ordena isso aqui. E faz a mesma coisa para as classes. As classes, a gente, por causa desse if aqui, a gente sabe que elas não estão repetidas. Então a gente só ordena as classes aqui. E a gente agora vai salvar isso daqui em um arquivo. Fechar esse arquivo. Ou seja, você vai salvar as palavras em um arquivo. E depois você vai salvar as classes em um arquivo para quando você for usar posteriormente. Então, basicamente, o que essa load aqui fez foi ela passou por cada uma dessas coisas, pegou cada uma das frases, transformou em lista de palavras, colocou numa lista geral de palavras, filtrou e salvou tudo em um arquivo. Então agora você vai ter um arquivo com cada palavra única e cada classe, certo? Que eu já posso mostrar aqui, ó. Eita, aqui tá no lugar errado. Se eu vier aqui, você vai ter aqui, ó. A gente vai mostrar daqui a pouco, mas você vai ter um arquivo com cada uma das classes separado por espaço. Banana, bola, bolsa, cachorro, cadeira, cama, carro, celular. Tudo separado por espaço. Mesma coisa para as palavras aqui, você vai ter as palavras aqui, ó. Todas separadas por espaço. Beleza, então vamos continuar. A próxima coisa que a pessoa que está fazendo um treinamento vai querer fazer, ela vai querer ligar esse load training, certo? Que o que ela vai fazer? Imagina. Tá, beleza. Numa inteligência artificial, eu não vou entrar muito em detalhes sobre a inteligência artificial em si, mas como funciona o algoritmo dela. Mas basicamente um computador trabalha com números, isso é óbvio. Então você não pode passar como input por um computador uma palavra pessoa, tipo, não vai dar certo numa rede neural. Então você tem que de alguma maneira transformar essa palavra pessoa em números, certo? Então o que que a gente vai fazer aqui? Baseado numa lógica que é esse algoritmo do Bag of Words. A gente vai querer transformar o input, que é a palavra, em binário, e o output, que é a classe, também em binário, e literalmente binário. Tipo, a nossa frase, que vai ser o input, ela vai ser representada somente por zeros e 1. E a nossa classe também vai ser representada somente por zeros e 1. Porque o que que a gente vai fazer? A gente vai passar para cada instância que a gente tem, certo? E aí a gente vai criar uma lista, que eu estou falando aqui, ó, boutput igual 0 vezes len of self.classes. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma lista com o tamanho, tipo, se eu tenho 10 classes, certo? Essa lista vai ter tamanho 10 com cada item dela setado como 0, certo? Então o meu output, por enquanto, ele está sendo representado com uma lista
totalmente de zeros, do tamanho do número de classes que eu tenho. E eu basicamente fazer a mesma coisa por um input, certo? Eu tô só criando uma lista de binário aqui do input. E a gente vai transformar isso em zeros e 1. O que eu vou fazer? Eu pego todas as palavras dessa classe, certo? Que tá vindo aqui na instância 0. Porque se a gente vier aqui em cima, quando a gente deu instâncias.append, tá vendo? Ó? O primeiro argumento são as palavras, o segundo argumento é o nome da classe. Então eu tô pegando o primeiro argumento, que é a instância 0, ou seja, que são todas as palavras. E agora eu vou fazer um for para cada uma das palavras únicas que a gente tem. Ou seja, para cada uma das palavras que estão nesse arquivo aqui, eu vou passar por cada uma delas. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar, se essa palavra estiver presente, é, se essa palavra estiver presente na lista de palavras dessa instância, então no b underline input você vai ter que adicionar 1. Agora, se ela não estiver presente, você vai ter que adicionar 0. O que isso daqui está fazendo? Ele está iterando entre cada palavra, certo? E vendo se ela está presente. E aí, se ela estiver presente, ele coloca 1, senão ele coloca 0. O que significa? Aquela string que você tinha, a gente transformou ela em um array de 0 e 1, onde cada palavra daquela frase que você tinha, agora ela é representada como um 0 ou como um 1. E daí que vem a importância que eu falei de você ter explícito aqui onde tem a pessoa. Porque ele vai começar a entender que para a classe pessoa, o padrão não é que tá aparecendo a palavra vá. O padrão não é que tá aparecendo a palavra gente, certo? O padrão é que vai estar aparecendo a palavra pessoa. Ele vai começar a aprender que em cada input, lá no index, onde existe a palavra pessoa na nossa lista de palavras, nesse índice sempre vai estar 1. Ele sempre vai estar 1. Então é esse padrão que a inteligência artificial vai conseguir aprender. Ela vai conseguir aprender que a palavra pessoa, ela tá se repetindo aqui. É isso que a gente quer. A gente quer que ela aprenda a, quando vê uma frase que tem a palavra pessoa, saiba que a gente está falando da classe pessoa. Então, a gente transforma a nossa frase em uma lista de binários, certo? Agora a gente adiciona esse binário input numa lista de binário geral, porque esse daqui é o binário da nossa frase atual, só que a gente tem que ter uma lista de todos os binários, certo? E lembra que inicialmente a gente tinha citado o boutput como uma lista de zeros para cada um do tamanho, pro tamanho do número de classes que a gente tem? Então, a gente basicamente vai lá na lista de classes, certo? A gente procura o index da nossa instância 1. O que é a instância 1? A gente volta aqui em cima, é a nossa classe, certo? Então, a gente tem aqui, ó, um array cheio de classes, certo? Então, a gente olha, aonde for o index dessa classe, você seta como 1. O que está acontecendo? Imagina que a gente está falando da classe pessoa, que nesse caso seria a primeira classe. Então e imagina que a gente tem tipo 9 classes. Então quando a gente está falando da classe pessoa, o index 0 vai estar como 1 e todos os outros vão estar como 0. Quando a gente vai falando da classe carro, o index 1 vai estar como 1 e todos os outros vão estar como 0. Então a gente consegue aí ter uma noção de qual é a classe que a gente está tendo simplesmente por 0 e 1. Porque a classe que a gente tá, ela vai estar como 1, as outras classes vão estar como 0. E a gente adiciona isso na lista de binários, certo? E agora a gente vai ter que retornar tanto essa lista de binário do input, quanto essa lista de binário do output, como um array de NumPy, para que a gente possa alimentar isso daqui para o nosso modelo. Então, um resumo do que essa função faz. Ela pega aquele input que está vindo, certo? E ela vai querer transformar tanto o input quanto o output. O output vai ser a classe, né? E ela vai querer transformar esse input e output em binário para que a gente possa alimentar a inteligência artificial com essa lógica do Bag of Words. Então, beleza. Depois de a pessoa ter chamado o load, certo? Chamou o load e ter chamado o load training, ela está pronta para criar o modelo. Ela só precisa treinar o modelo, certo? Então, aqui a gente está criando o modelo. Não vou entrar em detalhes sobre por que das escolhas disso, o que são essas coisas.
Isso daqui basicamente você tem que entender que é o modelo. Esse daqui é o nosso modelo de inteligência artificial. Aqui, coisa mais, acho que dá para passar por cima, é que lá no input, né? Qual que vai ser o tamanho do input? O tamanho do input vai ser o tamanho do array que a gente vai ter, né? Porque se você for ver essa função aqui, criar modelo, ela está recebendo como input, né? Uma coisa chamada inputs e uma coisa chamada outputs. E vocês vão ver daqui a pouco aqui nesse arquivo que esse input e esse output são exatamente esse NumPy array aqui que a gente está retornando. Então, esse NumPy array, ele vai ter o tamanho, certo? De quantos inputs, qual é o tamanho do array. Tipo, por exemplo, assim, imagina que eu tenho, ficou confuso, mas ó, esse binary input aqui, ele vai ter o tamanho do número de instâncias, certo? Mas se eu for no primeiro item do binary input, no primeiro item do binary input, o que eu vou ter? Eu vou ter o array de palavras, certo? Eu vou ter o array de palavras daquela instância. E o tamanho do array de palavras daquela instância, ele é igual para todas as outras instâncias, certo? Porque a gente, a gente faz essa lógica aqui, a gente passa por todas as palavras. Então, o tamanho daquele array vai ser simplesmente o tamanho de self.words, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é que, na hora que eu estou alimentando o meu modelo com o meu input, como que vai ser o tipo desse input? O tipo desse input vai ser um NumPy array do tamanho de palavras que se tem, porque vai ser exatamente o tamanho do tamanho do array nosso. E o output é a mesma coisa, né? Qual que vai ser o tamanho da saída do modelo? Vai ser o tamanho de classes que você tem. Basicamente isso. Aqui tem mais algumas partes sobre o modelo. E aqui que é importante. Ao chamar isso daqui, a gente já criou o modelo, né? E a gente vai estar basicamente treinando o modelo com aqueles inputs e outputs. E aí a gente pega e salva esse modelo. Então aqui agora eu vou mostrar um exemplo de como você faz isso daqui. Então basicamente estou importando aqui, né, esse meu arquivo, estou importando ele aqui. Estou passando aqui os paths, então estou falando, ó, eu quero que você vá em arquivos em padrão.json. Aí para você vir isso aqui. Eu quero que você salve meu arquivo de words aqui nesse lugar. Eu quero que você salve meu arquivo de classe aqui nesse lugar. E o mais importante é training go true, porque a gente vai estar treinando neste exato momento. Então o que a gente faz? A gente carrega. Então a gente está chamando essa função aqui para carregar tudo do padrão para as nossas listas, certo? Depois a gente vai usar a load, a gente vai ter que usar a load training, certo? Que eu expliquei aqui para poder transformar cada input em binário. E ó, o que eu falei, a load training vai retornar, né? Esse array aqui, ó, esse NumPy array de input e esse NumPy array de output, certo? E eles estão aqui, ó. E eu estou tendo que passar eles como parâmetro para criar o modelo, como está aqui. Então, se a gente executar esse programa, então se a gente der um Python, certo? Python train underline model.py. Eu espero que não dê nenhum erro. Aí, ó. Agora ele vai começar, ele está começando a treinar o nosso modelo. Não deve demorar muito tempo, já deve estar pronto daqui a pouco. Então, ó, ele treinou o nosso modelo e ele está dando que a gente está acertando em 0,96% do tempo. Então, tipo, tá muito bom. A gente tá tendo uma acurácia muito forte, certo? Então agora a gente pode simplesmente testar esse modelo, né? Tô do mesmo jeito que eu fiz no anterior. A- Setando ele aqui, setando a minha classe, certo? Só que dessa vez eu não passo o training go true, porque training como padrão ele é falso, né? Então como eu não quero treinar, eu só nem mexo nessa variável. Então, o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou ter que mexer na outra parte do código, que é sobre o predizer as classes, né? Que essa outra parte do código faz? Como vocês estão vendo aqui, a gente só vai ter que chamar duas funções. Essa load files e essa get class. Essa load files, o que ela acontece? Essa load files, é, na hora que a gente termina de treinar o modelo, é salvo aqui aquelas palavras, lembra? As palavras são todas são salvas aqui,
tudo bonitinho, certo? O modelo, ele é salvo. Aqui, ó, o modelo tá salvo aqui, certo? Tá tudo certinho aqui. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente quer ler isso, né? A gente tem as palavras salvas, então a gente precisa dessas palavras. Então é isso que eu tô fazendo. Eu tô lendo, tô abrindo um arquivo de palavras, tô lendo eles, e vocês podem ver que a organização do arquivo, cada palavra tá sendo separada por um espaço, certo? Então, basicamente, na hora que eu leio ele, eu tenho uma string zona. E aí eu chamo esse ponto split, que é o que ele faz. Ele pega uma string separada por espaço e transforma em uma lista. Então, cada palavra separada por um espaço vai ser um item da lista. Então, agora a gente tem uma lista de palavras. A gente fecha o arquivo e a gente faz a mesma coisa para a classe. A gente vai ter a lista de classe, a gente fecha o arquivo e também a gente carrega o modelo, certo? Então, pronto. Agora a gente já tem tudo carregado. Já tem as palavras, as classes e o modelo carregado, certo? Então, agora a gente tem que predizer, certo? Então, a gente vai passar aqui por esse getClass uma frase, que é a frase que a gente vai querer saber qual é a classe daquela frase. E aí, só que inicialmente, como sempre, como eu falei, não só na hora de treinar, né, mas na hora que você for usar, você não pode passar uma frase para uma rede neural, você tem que passar aquele NumPy array igual a gente fez antes. Então, você pega aquela frase que ele passou e você vai ter que dar uma filtradinha aí, né? A gente vai ter que chamar o sentence to words. O que ele vai fazer aqui é, ele vai inicialmente chamar essa função filter sentence, que ele só vai tokenizar as frases, como eu expliquei antes, e vai remover todas aquelas palavras que não importam pra gente. Então ele vai estar retornando para que a gente, então ele vai estar pegando uma frase, certo? E retornando uma lista com cada uma das palavras e já filtrado, tudo bem? E aí agora a gente vai ter que criar aquela lista de binary words, certo? Que vai ser tanto zero, lembra? Tipo, cada binary word, uma frase ela é representada por um array de zeros e 1. Então a gente está setando que esse array, como o tamanho de palavras que a gente tem, toda sendo zero. E aí agora a gente passa em cada uma dessas palavras que a gente tem aqui em words from the sentence, certo? E aí a gente vê se e aí eu uso um outro for para cada palavra geral, certo? E a gente vê, se essa palavra geral, certo? Ela tá nessa palavra words from sentence, então você coloca binary words como i como 1. Então, basicamente, o que você está fazendo é aquela lógica que a gente fez aqui atrás, certo? Você passa por cada frase. Se essa frase tiver na outra... Se essa frase estiver no outro array, então, se a gente tem... desculpa, me perdi aqui. Então a gente olha cada palavra, a gente olha se essa palavra tá no tá presente lá em todas as palavras no geral, a gente seta isso como 1. Se não, isso vai continuar como 0. Então a gente está usando a mesma lógica do bag of words, que é passar por cada palavra. Se essa palavra ela tá naquela lista de palavras da sentença atual, da instância atual, então você seta como 1. Se ela não tiver, ela vai ficar como 0. Então depois a gente usar esse sentence to words, ele vai retornar um NumPy array desse binary words aqui. E agora a gente pode tacar isso diretamente para o modelo, certo? Esse words from sentence aqui, a gente taca para o modelo, porque ele é nosso NumPy array. A gente taca no modelo e ele vai dar um resultado. E agora a gente olha. A gente quer que esse resultado aqui ele tenha uma margem de erro maior de 0,25. Só por tipo, se for menos que isso, melhor você nem olhar, né? Mas nossa acurácia estava dando muito boa, ela estava dando 0,96. Então, isso aqui nunca nem vai chegar a ser um problema. Então, basicamente, a gente pega o resultado, certo? A gente dá um sort aqui no resultado, só para ordenar a probabilidade da maior para menor. E a gente está retornando aqui. Aqui você pode pegar algumas informações a mais, como está comentado, mas o que importa para a gente nesse caso aqui é retornar a classe. E aí ele está retornando a classe aqui para a gente. Então agora a gente pode testar o modelo, né? Depois de ter aberto o modelo, a gente carrega os arquivos. E agora a gente vai pedir uma frase, como por exemplo, se eu colocar a frase tipo, vá até a pessoa, e eu rodar isso daqui, então se eu der um Python
teste.model.py. Ele vai me dizer aqui, pessoa, certo? Agora se eu mudar essa frase, tipo, caminhe-se até a pessoa. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar que é a pessoa. Que pessoa. Agora se eu falar, tipo, perdi meu teclado. Ele vai falar que essa frase é um teclado. Teclado. Então, basicamente, para cada uma dessas classes aqui, você pode colocar frases ali que em 96, como a gente viu lá em cima, 96% das vezes ele vai acertar o seu modelo. E basicamente é isso. Como você cria um modelo, treina ele com os seus próprios inputs padrões e testa eles. E aí você pode implementar isso de várias formas diferentes.